As obras do VLT só devem ser retomadas em 2016. O governo do estado solicitou à Justiça Federal um estudo sobre os prazos e os valores que foram apresentados pelo consórcio para concluir a obra. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com o secretário de Assuntos Estratégicos de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Secretário, na melhor das hipóteses aí, o VLT só será retomado no início de 2016, no ano que vem, porque o governo do estado quer antes fazer um estudo sobre essa obra, que vai demorar aí de 3 a 4 meses. Esse estudo é necessário para quê? Por que ele não foi feito antes? Bom, primeiro esclarecer que o governo do estado tentou um acordo com o consórcio VLT, primeiro fora do âmbito judicial, depois dentro da justiça, mas não foi possível. A diferença que separa o que o estado entende que é devido, 110 milhões de reais, para o que o consórcio pede, é de mais de 250 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. Então o estado entendeu que não foi possível o acordo e, para evitar um litígio ainda maior, nós propusemos na Justiça Federal que uma consultoria externa de padrão nacional e internacional pudesse vir para fazer a auditoria desses números do passado e determinar com clareza o que é devido do passado. Quanto ao futuro da obra, ela só volta a andar 2016 porque não foi possível chegarmos a esse acordo. O plano era que nós fizéssemos esse acordo nesse ano para já dar ordem de serviço para que a construtora pudesse retomar as obras. Agora, a prioridade seria levar esse VLT funcionando até o porto. Bom, como não foi possível, o que acontece nesse meio tempo? As pessoas querem saber, por exemplo, se os canteiros serão refeitos para depois serem retirados novamente ou não. Bom, diante desse imbróglio e como enfrentaremos outra estação de chuvas aí sem a conclusão de diversas partes dessa obra, o governador autorizou e a Secretaria de Cidades já está em contato com as prefeituras dos 2 municípios para que algumas obras, principalmente de pavimentação e de recomposição de alguns canteiros, sejam feitas ainda agora no período seco, para que no período chuvoso isso não traga prejuízos à população. Secretário, para que as pessoas consigam entender melhor essa questão, a obra do VLT total orçada em 1.477 bilhões. Já foram pagos mais de 1 bilhão de reais. O governo admite que só deve mais 110 milhões, o que daria mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E, pelo que existe aí de obra realizada, não passa dos 30%? Como é que isso é possível? Já pagou mais de 70% da obra. Existe nesse valor de 1 bilhão 477, existe um componente que são as obras e outro que são os vagões e os sistemas sofisticados. Isso dá mais ou menos metade do valor, um pouco mais, 750 milhões de reais. Esse era o valor original da obra, Lúcio. E a população precisa entender também que a cada mês a mais que demora essa obra, em relação ao cronograma inicial, por conta de reajustes contratuais que estão previstos no contrato, essa obra fica cada vez mais cara. Então, a ideia do governo, antes de se chegar à conclusão que é necessária essa auditoria nos valores do passado, era contratar realmente uma consultoria, isso já estava nos planos do governo, para determinar quanto custa terminar essa obra e qual vai ser o valor da operação desse modal depois de pronto. Só com isso nós vamos poder atrair alguém para operar esse modal. Lembrando que a Secretaria de Cidades ficou encarregada do término das obras do VLT, dentro desse contrato que se apresenta aí ou fora dele, se for o caso, e que o Gabinete de Assuntos Estratégicos, desde o começo do governo, faz os estudos para a viabilidade de operação desse VLT, seja por concessão ou até mesmo por PPP. O que foi adicionado agora à contratação dessa consultoria é a análise desses valores do passado, que estão entre os 110 milhões que o governo quer pagar e os mais de 350 milhões de reais que o consórcio pede. Existe a possibilidade do trecho do percurso ser encurtado depois desse estudo? Bom, uma obra desse tamanho ela não pode ser planejada para entrar em operação toda ao mesmo tempo. Então, a ideia do governo é que primeiro ele opere até o porto, para entrar em serviço, a gente poder testar os vagões, os sistemas, e a partir daí, decisões de gerenciamento de obra. É necessário vencer o centro da cidade de Cuiabá de uma vez só, com a linha 1 e com a linha 2, e aí tomar uma decisão de obra, se
por exemplo, pode-se terminar a linha 1 até o final e depois concluir a 2, ou se avança com as duas em paralelo. Fato é que é uma obra de grande porte, ela não fica pronta toda ao mesmo tempo, ao contrário do que se queria acreditar no começo. É uma obra que precisa ser feita em fases. E a definição dessas fases, quanto mais tempo demora, mais caro fica a obra. Secretário, duas questões. Existe a possibilidade de o governo abrir mão do VLT, não dar continuidade à obra? E a outra questão, a tarifa do VLT, que é uma questão que preocupa todo mundo, porque falam aí que essa tarifa não ficaria menos de R$ 7, R$ 8. Esse é um dos trabalhos que a consultoria precisa nos respaldar. Essa tarifa de mais de 7, talvez R$10, não é a tarifa que o usuário vai pagar, é a tarifa técnica. É quanto custa operar o VLT dividido pelo número de passageiros que ele transporta. A diferença do que o usuário vai pagar, R$ 3,10, R$ 3,50, não sabemos ainda, para essa tarifa técnica, alguém tem que custear. E, em geral, nas grandes cidades do mundo, é o governo que banca essa diferença. Então, nós precisamos saber de quanto é essa diferença para poder definir quanto o governo vai ter que colocar anualmente depois que a obra ficar pronta. Agora, como ficar pronto esse VLT? Bom, com recursos públicos. Cada recurso que a gente coloca nessa obra, nós estamos deixando de construir hospitais, escolas e uma série de outras necessidades mais imediatas da população. Então, tentar viabilizar essa obra é tentar também viabilizar, atrair um parceiro, talvez privado. Isso pode ser feito através de PPP ou mesmo no modelo de concessão, que aporte recursos para o governo para garantir que os recursos venham para essa obra e não sejam desviados de outras ações que são prioritárias para a população. Secretário, só para reforçar aí um dos questionamentos. O governo trabalha com a hipótese de abandonar o VLT e voltar para o BRT, que era a ideia inicial? Não. O governo hoje não trabalha com essa hipótese. A primeira alternativa é terminar a obra dentro do contrato do RDC, que foi feito com esse grupo construtor que está aí. Se isso não for possível, desenvolver um projeto a partir do que já existe, ninguém vai começar nada do zero, mas desenvolver um projeto a partir desse e fazer uma nova licitação para término das obras. Para isso nós precisamos saber quanto custa terminar a obra e quanto vai custar operar esse modal. É para isso que essa consultoria deve ser contratada nos próximos dias para nos ajudar nessa tarefa. A população questiona e se preocupa em relação também à preservação do que já foi adquirido. Os vagões, as tecnologias, está sob posse do Estado, está com consórcio, para que ele não estrague, né? Sim, isso tudo está garantido na decisão judicial. O consórcio construtor é obrigado a manter todos esses sistemas, tudo isso em bom estado. Isso é uma responsabilidade contratual que está mantida, então prejuízo público e dano a esse patrimônio não teremos. Secretário, além dessa questão aí do VLT, que preocupa e muito, quais outras obras ainda não têm uma solução definitiva? Bom, o histórico de obras da Secopa ele é bastante complexo. A Secretaria de Cidades fez um plano de conclusão de cada uma dessas obras, um plano de conclusão física, mas existem problemas documentais, seguros vencidos, falta de autorização para conclusão de algumas obras, pendências com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, muitos mal feitos em obras, há que se dizer isso. As obras estão num padrão de qualidade abaixo do desejado. Então, tudo isso é objeto de um grande plano que a Secretaria de Cidades já fez e que está executando para e passo. A pré-inauguração tivemos agora, o viaduto da Cefaz, só foi entregue à população em perfeitas condições, é bom que se diga isso, embora houvesse uma pressão para abrir antes, o governo optou por terminar completamente as conclusões para entregar. E esse vai ser o padrão. As obras só serão entregues se tiverem qualidade aceitável e estiverem 100% concluídas. Inaugurar a obra pela metade não é algo que se deva fazer. A Secretaria de Assuntos Estratégicos está respondendo também pelo que vai ser definido em relação à arena, à exploração. O que tem nesse processo? Já se sabe qual a empresa que de repente vai poder mantê-la? Obviamente, o tempo já nos mostra que o público de futebol aqui em Mato Grosso, para o Campeonato Mato Grossense, ainda não justifica uma instalação do tamanho da arena. Então, primeira medida, tentar terminar os COTs para que esses jogos de menor público possam acontecer nos COTs. E, a partir daí, tentar definir um modelo de exploração econômica para a arena. O que é possível? Além de grandes jogos nacionais, nós temos ali um espaço para shows, grandes eventos, feiras. Tudo isso é possível. O que precisamos? Primeiro, fazer uma modelagem disso e devemos também
para isso, ouvir quem já fez isso no país. Existem diversas arenas hoje em exploração, para tentar definir um modelo que atraia um operador privado, que definitivamente não é um negócio do governo explorar a arena ou operar transporte coletivo. Secretário, nessa questão do VLT, aquilo que o governo admite que deve é de 110 milhões. Exato. E o consórcio VLT coloca que a dívida é 3 vezes a mais do que isso. A diferença está onde? A diferença, principalmente, o consórcio alega que pelo atraso da obra sofreu prejuízos e diz que a obra só atrasou por conta do governo. Não é o nosso entendimento. O consórcio teve responsabilidade no atraso da obra, isso é um ponto que está defendido na ação, mas é fundamental nesse momento, Lúcio, muito mais do que focar nessas divergências, tentar convergir. A população precisa ter um transporte de melhor qualidade. É óbvio que esse governo não vai fazer isso a qualquer preço. Essa não é a nossa linha de trabalho. Nós vamos pagar o que é justo, mas principalmente defendemos que a população tenha esse bom modal. O VLT é um modal moderno, funciona em diversas cidades do mundo e pode sim funcionar aqui em Cuiabá e Várzea Grande, desde que haja viabilidade econômica para isso. Falando em transporte em Várzea Grande também e o aeroporto. A última notícia que nós tivemos é que o Estado ia devolver a obra para a Infraero, mas continua parado, nós perdemos os voos internacionais, Várzea Grande continua agora sendo só um aeroporto sem voo internacional. A empresa construtora que é responsável pela obra apresentou-se já ao governo do Estado, ela tem interesse em continuar a obra, pendências documentais, seguros, garantias contratuais precisam ser apresentadas para que essa obra possa continuar. A decisão de interromper esse contrato faria com que começássemos um novo processo licitatório. Isso faria com que essa obra atrasasse mais de um ano. Isso não é o desejo do governo. Então, apesar de ter prazo para isso, a construtora já foi notificada para isso, ela tem prazo para apresentar essas garantias para retomar essas obras. Se isso acontecer, nós podemos até o meio do ano que vem já ter essa ala nova inaugurada. Se não, um novo processo licitatório tem que começar. Aí eu creio que a opinião unânime da população, ninguém aguenta mais esperar. Quanto mais rápido essa obra ficar pronta, melhor para todo mundo. Que é o mesmo problema lá dos Centros Olímpicos também, é a questão do seguro. Basicamente, esse é um dos problemas. Existem algumas pendências documentais de cronograma, mas é o principal problema que nos impede de avançar. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço. Boa tarde a todos.